Esqueci, né? Vamos lá, então. Então, nós acabamos de ver as magnitudes monocromáticas, quer dizer, a magnitude dada em uma faixinha do espectro. Vamos ver agora exatamente o contrário. A magnitude dada em toda a faixa do espectro. E a magnitude dada em toda a faixa do espectro recebe o nome de bolométrica. Obviamente não tem nada de bolo no meio, tá claro? O bolo, em latim, significa uma grande quantidade. Uma associação de diversas coisas. Então, vamos lá. Então, a magnitude bolométrica é a seguinte. Eu falei latim, né, grego. Então, bolométrica. Então, imagine que eu tenho aqui o espectro todo. E o que eu vou fazer agora é achar a magnitude levando em conta a potência emitida em todos os comprimentos de onda. Quer dizer, é como se eu tivesse um monte de filtros monocromáticos, só que de tal forma que eles consigam pegar todas as faixinhas, uma encostadinha na outra, e pegar todo o espectro. Então isso, em primeiro lugar, não existe nenhum instrumento conhecido hoje que seja capaz de detectar todos os comprimentos de onda em um único instrumento. Então, para poder fazer isso, a gente realmente precisa de vários instrumentos para poder fazer essa detecção. Só para você ter ideia, por exemplo, no meu telescópio, por mais potente que seja, eu não consigo observar ondas de rádio. Para observar ondas de rádio, eu preciso de um radiotelescópio. No meu telescópio, mesmo naquele que vocês estão levando aí pelos R$200 que tem lá na lojinha, não vai dar para detectar, por exemplo, infravermelho. Vocês não conseguem. Por quê? Porque vocês estão olhando com o olho de vocês. Mas mesmo que vocês colocassem lá uma fotografia normal, não ia aparecer. Então eu pensei que para cada comprimento de onda, para cada faixa de comprimento de onda, a gente precisa de instrumentos diferentes. Ou pelo menos de detectores diferentes. Porque no mesmo telescópio eu posso detectar o infravermelho, desde que eu tenha um fotômetro que seja sensível ao infravermelho. Aí eu posso colocar naquele mesmo instrumento um detector de ultravioleta. Mas preciso de um outro detector, porque aquele que detecta o infravermelho não detecta o ultravioleta. Então não existe um único instrumento que pega tudo. Eu preciso então observar em diversos instrumentos para poder chegar nisso. Mas vamos supor então que é isso aqui. Então a magnitude bolométrica é a magnitude onde eu levo em conta todas as cores e mesmo aquelas que a gente não enxerga. Tudo. Bolométrico é tudo. De onda de rádio até raios gama. Muito bom. Então, a magnitude bolométrica é definida como sendo aquela mesma forminha constante, menos 2,5 vezes o logaritmo do fluxo, agora só que agora é o fluxo para todos os comprimentos de onda. Então, num observatório de ricos, eles têm a coleção de todos os filtros. Alguns filtros custam muito caro. Então, no observatório rico, eu tenho todos os filtros. Inclusive, tem os instrumentos que detectam todos os comprimentos de onda. Então, pode não ser um instrumento só, vários. Pode ser, não. São vários instrumentos que eu preciso. Então, nesse observatório rico,
eu vou observar com cada um daqueles filtros, e uma vez observando com cada um dos filtros, eu vou poder então obter o fluxo total, o fluxo em todos os comprimentos de onda. De tal forma que eu pego e somo os fluxos em todos os comprimentos de onda e vou ter o fluxo total. E a magnitude bolométrica é dada então pela formulinha básica de magnitude. Muito bom. Agora, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer um gráfico, onde nesse gráfico eu vou colocar aqui a magnitude bolométrica, e aqui eu vou colocar o B menos V. E vou fazer o gráfico. Isso num observatório rico, onde eu tenho todos os filtros necessários. Eu verifico que eu vou obter então uma curva aqui assim, magnitude bolométrica dada por isso aqui, eu vou obter então o BC, a magnitude, correção de magnitude bolométrica, eu vou colocar como sendo a magnitude bolométrica, que eu vou obter então daqui, menos a magnitude no visual, que eu obtive aqui assim. Então, olha, então vou obter essa curva aqui assim. Percebe que para fazer essa curva, eu preciso obter a magnitude em cada uma das cores, para poder obter a magnitude total. Obtive a magnitude bolométrica, a magnitude visual, até no meu observatório dá para fazer, porque é um filtro visível, um filtro no visível para ti. Então, no meu telescópio, no meu observatório, eu também tenho isso daqui. Portanto, o B-C é dado por isso daqui. Legal. Bom, então o gráfico é obtido porque ele tem todos os filtros e detetores. Agora, vou lá no meu observatório. No meu observatório, vou colocar um fotômetro e todos os filtros que eu tenho é o visual. É o que eu tenho no meu observatório. Só que eu quero obter a magnitude bolométrica. Bom, aí eu coloquei o filtro azul. O filtro azul eu tenho. Legal, tudo bem. Filtro azul e o filtro visual. Então, o filtro azul e o filtro visual, observo no azul, observo no visual e faço B menos V. Então, eu tenho dois filtros, o visual e o azul. Aí, eu venho naquele gráfico que foi feito no Observatório de Campos. Vem aqui no B menos V. Como eu tenho B menos V, entro aqui e deu isso daqui. Se deu isso, subo até aqui e obtenho a correção bolométrica. E o que é correção bolométrica? Então, subi até aqui, vem até aqui, obtive então a correção bolométrica. Mas lembra que a correção bolométrica era a magnitude bolométrica menos o V. Portanto, eu observei no P menos V, obtive a diferença, subi até aqui, obtive a correção bolométrica. A visual eu obtive aqui na observação e obtenho a magnitude bolométrica. De tal forma que, percebe que num observatório pobre, onde não tenho todos os filtros, o que eu faço é pegar o único filtro que eu tenho, o azul, o visual, nem precisa nem filtro, né? Mais ou menos aquilo que a gente vê. Então, mas teoricamente é melhor que tem. Então, eu tenho o filtro azul, o visual, tenho os dois, meço o fluxo nos dois, a magnitude nos dois, obtenho essa diferença, subo no gráfico que alguém já fez, obtenho a magnitude bolométrica, coloco aqui. Esse eu tirei do gráfico, esse eu medi e obtenho a magnitude bolométrica. De modo que é como se eu tivesse um observatório de um caso. Então é assim que a gente obtém a magnitude bolométrica. Bom, vamos ver como é que a gente relaciona cor e temperatura. Então, nós vimos então, pela lei de Wien, que o comprimento de onda no máximo da emissão vezes a temperatura em Kelvin, eu tenho 0,29. Então, o que eu faço? Eu vou pegar agora e vou observar no azul e no visual. E vou tentar verificar qual é a temperatura efetiva. Então, eu olho para a esquerda,
observo o V e o P. E faço, então observo o B menos V e tenho então o valor B menos V. Aí, bom, como eu tenho um fotômetro, eu vou tentar verificar qual dessas curvas é melhor. Isso um observatório rico, que tem a possibilidade de fazer tudo aquilo lá. E eu tenho essa curva aqui assim. Então isso num observatório rico. Aí, o que tem? Se eu tiver o B menos V, basta subir nessa curva, vir para cá, eu tenho a temperatura da estrela. Então percebe, ó. Num observatório rico, eu fiz a experiência de fotometria com todos os comprimentos de onda e obtive essa curva aqui. Utilizando os filtros B e V, fiz o B menos V e obtive esse valor. Subi até aqui na temperatura e coloquei. E foi fazendo isso ponto por ponto e obtive essa curva. Agora eu estou num observatório pobre. Essa curva já me fizeram. Aí eu vou para uma estrela, olho para a estrela, tanto no azul como no visível, faço o B menos V, chego até aqui, subo aqui, venho para cá, eu tenho a temperatura da estrela. Então percebe que basta eu fazer duas medidas de magnitude. A magnitude no visível e a magnitude no violeta, no azul. Faço a diferença entre o azul e o visual, subo na curva e tenho a temperatura da estrela. Agora, como a gente determina a composição química de uma estrela? Lembra que nós já vimos, né? Que conforme a gente vai esquentando um pedaço de ferro, primeiro ele fica avermelhado, depois ele fica amarelado, depois fica esbranquiçado. Muito bom. Vamos fazer o seguinte então. Vamos pegar um sólido, aquecer esse sólido, até ele emitir essa luz branca. Essa luz vai passar pelo prisma, vai se decompor e vai aparecer aqui um espectro contínuo. Agora, eu vou mudar a experiência um pouco. Aqui agora eu vou esquentar um gás. Por exemplo, gás hidrogênio. Esquento o gás hidrogênio, esse gás começa a emitir luz, a luz passa pelo prisma e se decompõe. E bom, aí vem a diferença. Eu verifico que não dá mais um espectro contínuo. Só aparecem algumas faixinhas. A gente costuma dizer que aparece um espectro de linhas. Agora tem uma coisa interessante. Sempre que eu fizer a experiência com o gás hidrogênio, vão aparecer essas mesmas cores, essas mesmas linhas. Tá bom, agora eu vou mudar de gás. Por exemplo, eu vou colocar aqui o gás hélio. Vou esquentar o gás hélio, vai emitir luz, quando passa pelo prisma se decompõe e aparecem aqui novas linhas, diferentes daquela. Mas cada vez que eu fizer isso com o gás hélio, vai dar essas mesmas cores. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso para todas as substâncias que eu conheço e fazer um catálogo no qual eu vou colocar as linhas que vão aparecer para cada uma das substâncias. Percebe que as linhas que aparecem são essas daqui só, tá? O fundo que está lá é só para chamar a atenção de que está naquela posição, mas só vão aparecer as linhas. E bom, o que a gente verifica então é que cada substância apresenta linhas diferentes. Muito bom. Por exemplo, como é que a gente identifica alguém? Pela impressão digital. A impressão digital é alguma coisa que está inerente a essa pessoa. Então, se eu descobrir em algum lugar que ele botou o dedão lá, está perdido, já sei quem é. Tudo bem? Muito bom. As linhas espectrais estão tão bem caracterizadas por ferro que se me aparecerem estas linhas aqui, eu tenho certeza que é o ferro.
Portanto, as linhas espectrais são uma espécie de impressão digital dos elementos químicos. Então, vamos lá. Pensei que no laboratório, lembra que quando eu esquentei o gás hidrogênio, apareceram essas cores aqui. Está lá no meu catálogo, feito em laboratório. Aí, eu vou pegar o meu telescópio e apontar para uma estrela. Só que ao invés de apontar o meu olho aqui, eu coloco um prisma. A luz que vem da estrela entra no telescópio, passa pelo prisma e se decompõe. E eu verifico que as cores que apareceram aqui são as mesmas cores que no laboratório eu obtive quando esquentei o gás hidrogênio. Conclusão: naquela estrela tem gás hidrogênio. Foi aí que eu falei para vocês que a gente vai dizer que o hidrogênio aqui na Terra emite as mesmas linhas que o hidrogênio no Sol, em qualquer outra estrela. Ninguém foi lá para verificar se isso é verdade. Mas até agora, como não apareceu nada melhor, a gente vai continuar acreditando nisso. Então a gente vai acreditar que quando uma estrela emite luz que tem as mesmas linhas daquelas que a gente obteve aqui no laboratório com esse gás, a gente vai dizer que no Sol tem aquele mesmo gás que fez a experiência aqui no laboratório. Então está aí. Por exemplo, no caso do Sol, eles fizeram um espectro do Sol. E o espectro do Sol, vamos supor que tenha dado isso daqui. É muito mais complicado que isso. Por enquanto, ele acredita que deu isso. Então, deu essas linhas que estão aqui assim. Aí a gente foi lá no laboratório para verificar com o meu catálogo de linhas se tinha aquilo que batia. E, bom, verificaram que, olha, esta linha aqui aparece aqui, essa outra linha aqui aparece... Não, desculpa. Então, essa linha aqui aparece aqui, essa aparece lá. Vão aparecendo essas linhas aqui. E eles verificaram que cada uma dessas linhas aqui estava associada, então, a um determinado elemento químico. Ao hidrogênio, ao oxigênio, ao neônio, ao ferro. Então eles disseram, no Sol tem hidrogênio, tem oxigênio, tem neônio, tem ferro. Só que sobraram algumas linhas, por exemplo essa daqui. Sobrou essa linha que não batia com nada que tinha aqui. É uma linha que não batia com nenhuma linha dos elementos químicos conhecidos aqui na Terra. Bom, então isso significa que no Sol deve existir algum elemento químico diferente daquele que existe na Terra. Então como é que eu vou falar? Bom, é um elemento químico do Sol. Como é que se fala Sol em grego? Muito bem. Então aquele vai ser o gás do Sol, o gás hélio. É um gás que não tem na Terra, só no Sol. Só depois de muito tempo é que aqui na Terra foi descoberto que existe esse gás também. Então, pensa aí, interessante. O gás hélio foi descoberto primeiro no Sol. Só depois é que foi constatado existir na Terra também. Não, pensa aqui, está aqui em 1824. Muito bom. Como se formam as linhas espectrais? Bom, lembra que nós já tínhamos visto, né, que a gente podia imaginar que a luz era um fóton que se deslocava ou então um monte de ondas que se propagavam. Nós vamos adotar esta daqui para esta situação. Então nós vamos adotar a teoria ondulatória. Bom, lembra que a gente continua não sabendo qual é o verdadeiro, se é que alguma daquelas é verdadeira. Mas para nós a teoria ondulatória vai ser suficiente para o que a gente quer. Então tinha aqui o comprimento de onda, né? Já vimos que o comprimento de onda era TV, só que no caso da luz, o V é a velocidade da luz, então é TC. Então vimos também que a frequência era o inverso do período. E bom, aquilo é outra conta. E aqui vem o importante. E o Planck percebeu o seguinte, que quanto maior for a frequência da luz, quer dizer, quanto maior o número de passinhos que ela dá por segundo,
significa que a energia é maior. Então, quanto mais curtinho for o comprimento de onda, maior é a energia da onda. E a energia é dada como sendo, então, proporcional à frequência. Você lembra que frequência era o número de passos por segundo. E esse H aqui se chama constante de Planck. Então, está aqui. A energia, a frequência aumenta em direção ao violeta e a energia também vai aumentar para lá. Então, é isso, qualquer coisa assim. Tá? Então, quanto menor o comprimento de onda, quanto maior a frequência, maior a energia. Muito bem, então vamos lá. Aqui uma coisinha, né? A massa do fóton. Lembra que, acho que nós até falamos, né? Nós tentamos achar a massa do fóton aplicando a fórmula da atração gravitacional. E aí nós chegamos à brilhante conclusão que a força entre o corpo qualquer e o fóton é zero. Por quê? Porque a massa do fóton é zero. O fóton não tem massa. Você vai falar, mas caramba! O plano está dizendo que a energia do fóton é proporcional à frequência. Se tem energia, não tem massa, não? E lembra que o Einstein dizia que a energia era massa vezes o quadrado da velocidade da luz? Ué! Se tem energia, se não tiver massa, a velocidade da luz vai dar zero. Ou não vai dar definida. Bom, vamos fazer assim. O que tem é que se o fóton tem essa energia e ao mesmo tempo tem essa daqui, eu vou igualar uma com a outra. E daí então eu tenho a massa equivalente do fóton. Ou seja, qual é a massa que corresponde à energia que aquele fóton tem. O fóton não tem massa. Esta é a massa correspondente à energia do fóton. Então isso é importante, hein? O fóton não tem massa. Pois não. Professor, se ele não tem massa, então ele não interage com o campo de Higgs? Interage porque ele tem quantidade de movimento. Ele não tem massa, mas tem quantidade de movimento. O cara vai falar, mas quantidade de movimento não é MV? É, do ponto de vista de massa. Mas o fóton tem quantidade de movimento sem precisar ter massa. Igual quando dá o salto quântico. Exatamente. Por exemplo, quando ele retira um elétron da chapa de alumínio na experiência de fotoionização que o Einstein sugeriu e fez. Professor, mas então me corrija. Eu ouvi falar que o campo de Higgs serve como um atrito para a partícula. Então, se ela tiver maior energia, ela vai perturbar mais o campo de Higgs e ela não vai viajar na velocidade da luz. Isso é verdade. Então, como a luz viaja na velocidade da luz se ela interage com os caminhos? Então, mas ela interage no padrão máximo. Simplesmente. No caso, o limite. Muito bom. Então, luz não tem massa. Isso que é fundamental. Então, o átomo de Bohr, então o átomo segundo Bohr, é alguma coisa assim. Tem um núcleo, e em volta do núcleo nós temos elétrons girando. Só que esses elétrons não podem girar em qualquer lugar. Os elétrons, eles têm que girar em órbitas muito bem definidas. Então, eu tenho aqui a primeira órbita, a segunda órbita, assim para frente, até chegar com N igual a infinito. Então, lá longe lá. Então, o que nós temos é o seguinte. Vamos ver qual é a posição onde o elétron pode ficar. Então, segundo Bohr, o raio possível da órbita é dada por esta fórmula aqui.
N ao quadrado, então eu quero saber se é possível ele estar aqui, por exemplo, no N igual a 3. Bom, será que onde é o nível 3? Então, na formulinha, eu entro com N igual a 3, o Z é o número atômico, lembra que o número atômico é o número de prótons existentes no núcleo, então entra aqui com o número de prótons no núcleo, entra com a constante de Planck, H, 4π ao quadrado, N, entra com a massa do elétron, e entra com E ao quadrado, onde o E é a carga elétrica do elétron. Vale 1 eletronvolt. Com carga eletronvolt, né? É 1 eletronvolt, certinho? É um eletronvolt o quê? A carga elétrica do elétron. Ah, considera como sendo. Isso em eletronvolt. Mas aqui, não, aqui entra com a massa em gramas. Tá? E aqui entra com a carga elétrica em coulombs. Como chama? O eletronvolt é quando você supuser que a carga elétrica é 1 e realizar um movimento entre dois pontos cuja diferença de potencial é 1 volt. Então, o trabalho realizado para ir de vamos supor, de 20 volts até 19, de 20 volts até 21 volts, como é positivo, né? Então, para percorrer esse 1 volt, o trabalho que ele faz é 1 eletronvolt. Parece energia. Então, a massa está com número em massa de grama mesmo. Muito bom. Então, quando a gente aplica esta formulinha aqui, a gente obtém o raio em cada uma das possíveis órbitas do elétron em volta do núcleo, segundo o modelo de Bohr. Muito bom. Então, e mais uma coisa ainda, a gente consegue demonstrar que a energia do nível é dada por esta fórmula aqui, onde eu tenho a massa do elétron, a carga elétrica, o campo, a constante de Planck, o número atômico e o número da camada em que eu estou considerando. O sinal negativo aqui é simplesmente para efeito de dizer que é um elétron que está andando aqui. Muito bom, uma carga negativa. Então, o que acontece é o seguinte, está aqui o núcleo e a gente tem aqui o nível interno. Aí, eu forneço energia, esse elétron pula para uma camada mais externa, então, um nível de energia maior. Quando o elétron está nesse nível, lembra que nós vimos que ele estava excitado, a tendência dele é perder energia em forma de uma variação com uma certa frequência, e o elétron pula de volta à camada de onde ele tinha saído. Esta frequência depende do pulo que o elétron dá daqui até aqui. Então, vamos lá. Como aquela energia depende, então, olha lá, a energia do nível externo, que é maior, menos a energia do nível interno, é proporcional à frequência. Que exatamente, quer dizer, a frequência do fóton, percebe que aqui é um fóton. Então saiu um fóton, a energia desse fóton, ou dessa onda, né, pode contar de qualquer forma, a energia desse fóton é proporcional à frequência. E a energia dele é a diferença entre a energia que ele tem e a energia que ele tinha. Então seria qualquer coisa assim, né? Tá aqui o núcleo e aqui eu tenho as diversas camadas. Percebe que um átomo, em um átomo, o elétron pode, por exemplo, pular de uma camada mais interna para uma mais externa. A gente diz que isso se chama excitação, e ele pode voltar, desexcitação. Quando ele sofre desexcitação, ele emite energia. Quando o elétron pula entre duas camadas quaisquer, a gente diz que ele fez uma transição ligado-ligado. Ele estava ligado ao núcleo e continua ligado ao núcleo. Outras vezes, o elétron recebe tanta energia que escapa. Então a gente diz que ele sofreu uma ionização. Se algum outro elétron, não obrigatoriamente ele, voltar, a gente diz que houve uma recombinação. E nesse caso, então, a gente diz que houve uma ligação
livre, quer dizer, de livre veio para cá. E finalmente, eu posso ter, não, cara, ligado livre. Então, ele passou de um ligado para um livre, ou então de um livre para um ligado. E finalmente, ele pode acontecer de um elétron estar por aqui, ir para cá, ou daqui vir para cá, mas não ficar de forma nenhuma ligado, nem antes, nem depois ao núcleo. Então a gente diz que é uma transição livre-livre. Para aqueles que estão acostumados, né? Esta aqui é a transição bound-bound, esta aqui é a bound-free, e esta aqui é a free-free. Então é como normalmente se utiliza. Muito bom. Aquela mesma coisa, só que agora eu vou colocar para cá essas linhas aqui, só para ser mais fácil de representar. Muito bom. Lembra que um Armstrong é 10 a menos 10 por metro. Muito bem. Aqui nós vimos que o comprimento de onda lá era dado por isso daqui. E o que a gente verifica é o seguinte, que quando um elétron pula aqui da camada 2 para a camada 1, ele emite uma certa radiação com esse comprimento de onda. 1216 anos. Sempre. Ponto final. Então, sempre que eu tiver uma radiação com 1216 Armstrong, eu sei que houve uma desexcitação correspondente a vir do nível 2 para o nível 1. E a gente diz, mas pode ser também que ele pulou aqui, o elétron pula do nível 3 para o nível 1. Ou então, do nível 4 para o nível 1, assim para frente. Sempre que o ponto final dele for a primeira camada, a gente diz que houve uma transição chamada transição Lyman. Então, aquela que tem a menor ou maior comprimento de onda é o lambda alfa, Lyman beta e assim para frente. Se o destino final for a segunda camada, então, se ele pular da terceira para a segunda, ele emite uma onda com esse comprimento aqui. Esse comprimento de onda aqui, a gente chama que é uma transição de Balmer. E ela costuma ser chamada de H-alfa. Seria muito mais razoável se chamasse B-alfa, né? Só que, como ela foi descoberta inicialmente no átomo de hidrogênio, então o que aconteceu é que eles chamaram de hidrogênio alfa e acabou ficando H-alfa mesmo. Então, as transições do Balmer são sempre chamadas pela letra H. E, bom, se o objetivo final for a terceira camada, então tem as transições de Paschen. Então, P-alfa, assim por frente. Até que, quando eu chego aqui, o resultado final é a terceira, então nós temos as transições de Bracken. Esse talvez tenha sido um dos motivos também de, certamente, não adotar aqui B, porque aquele outro lá já era. Se bem que esse aqui apareceu bem depois. Mas então eles acabaram adotando o H mesmo e nem pensaram em trocar. Ainda bem, né? Senão esse B aqui ia ter que arranjar um outro nome lá. Muito bom. Então percebe que 40, lembra que o olho humano consegue detectar ondas entre alguma coisa próxima a 4.000 e 7.000 Armstrongs. Então entre 4.000 e 7.000. E mostra que isso daqui está mais ou menos no limite do olho humano. Esses outros aqui, dá para ver, daqui dá para ver, dá para ver. Quer dizer, estas linhas aqui de Balmer estão na região do visível. Enquanto que essas também têm comprimentos de onda muito pequenininhos. Comprimentos de onda que a gente não enxerga, tão ultravioleta. E essas daqui são comprimentos de onda muito grandão. Então eles estão lá no infravermelho, em coisas assim bem grandes. Comprimento de onda bem grande. Bom, agora o Kirchhoff descobriu uma coisa muito interessante. Se eu tiver aqui um sólido aquecido, nós já vimos que quando a luz passava pelo prisma, se decompunha e dava lá o espectro contínuo. Agora eu vou fazer o seguinte: entre o sólido aquecido e o prisma,
eu vou colocar um gás frio. Um gás, pelo menos, mais frio do que o corpo que está emitindo a luz branca. Quando a luz saiu daqui, passou pelo gás frio, chegou no prisma e se decompôs e apareceu o espectro, ele percebeu que aparecia um espectro parecido com esse, contínuo, mas ficaram faltando algumas linhas. Portanto, faltaram as linhas. A gente diz então que isso aqui é um espectro de linha de absorção, ou espectro de absorção. Isso significa que, como nada mudou, só esse gás, significa que esse gás absorveu essas linhas. Então, esse corpo aqui emitiu todas as cores e esse gás absorveu aquelas que não puderam chegar dentro, aquelas que não chegaram dentro. Aí ele fez uma outra experiência. Pegou o corpo negro e colocou aqui um gás ainda mais quente. A luz passou pelo prisma, apareceu o espectro contínuo, e ainda o interessante é que daquela mesma, imagina que esse gás aqui tivesse sido o mesmo que está aqui, tá? Isso é importante, esqueci de falar. Então é o mesmo gás. Então ele verificou que apareceram aqui algumas linhas muito brilhantes, exatamente nos mesmos lugares que aqui estavam faltando. Então, o que ele verificou é que quando um gás está mais frio e radiação incide sobre ele, ele absorve alguns comprimentos de onda. Quando um gás está quente e mais a luz passa por ele, ele vai emitir as mesmas cores que quando ele estava mais frio, ele absorvia. Então, as linhas brilhantes aparecem nos mesmos lugares que as linhas escuras. Portanto, as linhas de emissão, então se eu chamar de espectro de linha de emissão, ou espectro de emissão, as linhas que foram emitidas são as mesmas que foram absorvidas quando o gás estava mais frio. Então, olha lá, nós temos aqui o espectro contínuo, aqui eu tenho linhas de absorção, e aqui eu tenho um espectro de emissão. Então agora é um gás. Então, se isso daqui é um corpo sólido emitindo, aqui é um gás absorvendo, e aqui é aquele mesmo gás emitindo. Então, percebe que quando eu tenho o corpo emissor contínuo e ainda tenho o corpo emitindo, eu acabo tendo então um espectro com algumas linhas muito brilhantes. Então, vamos lá. Outra vez, intensidade da radiação em cada comprimento de onda. Tenho lá o meu telescópio com um fotômetro, com a coleção de filtros, e a gente costuma chamar de telescópio com periférico, né? Quando tem várias coisas que eu posso colocar aqui. E eu sei então que o filtro vermelho só deixa passar o vermelho, e o fotômetro vai medir a intensidade da cor vermelha. É o que nós fizemos até agora. Entendeu? Quando eu observar a curva de luz, quer dizer, a quantidade de luz que vem em cada comprimento de onda de um determinado átomo, eu vou verificar que aparece de fundo aqui uma linha correspondendo ao espectro de um corpo negro, àquela temperatura, só que em alguns comprimentos de onda ocorre uma diminuição. Essa diminuição então significa que houve uma absorção. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o espectro fotográfico. Então fotografou e deu esse aqui. E esse aqui é o espectro gráfico do fluxo. Então, onde aparecem as linhas, aparece uma queda de fluxo. Onde aparece a linha, uma queda de fluxo. Onde aparece a linha de absorção, uma queda de fluxo. E a média aqui, né, a envoltória corresponderia ao contínuo, então o espectro do contínuo.
Então tá aí, as linhas de absorção. Muito bom. Então, esse é o espectro de absorção. E agora, se eu mudar, ao invés de ter um espectro de absorção, se eu tiver um corpo emitindo, eu vou verificar que em alguns comprimentos de onda, ele emite mais do que no fundo. Então eu vou ter um espectro de emissão. Muito bom. O que tem isso a ver com as estrelas? Por que isso é tão importante? Lembra que no caso do Sol, a temperatura na região central do Sol era 15 milhões de graus, e a temperatura na superfície do Sol, na fotosfera, era cerca de 6 mil graus. Então isso significa que eu tenho um corpo muito quente aqui, envolto por um gás mais frio. E lembra que o Sol, a densidade era tão grande que do ponto de vista prático, a gente podia quase, lembra que inclusive o melhor processo de transmissão de calor era a condução. O Sol corre em sólidos ou em líquidos de altíssima densidade. Então, eu tenho um sólido aqui emitindo basicamente em todos os comprimentos de onda, como se fosse um corpo negro. Só que, quando essa radiação de corpo negro chega aqui na atmosfera mais fria, essa atmosfera mais fria funciona como um gás. Tem um corpo emissor aqui, muito quente, e um gás mais frio. A luz que foi emitida aqui vai passar, só que o gás aqui, mais frio, vai absorver algumas radiações. De tal forma que o espectro, aparece um espectro contínuo, porque o Sol está muito quente, está emitindo em todos os comprimentos de onda, só que esse gás que está aqui em volta absorve algumas daquelas radiações. A experiência do Kirchhoff. Portanto, o que aparece aqui, algumas linhas que foram absorvidas. E na verdade, quando as observações são feitas, geralmente a gente observa isso daqui, a gente observa essas linhas que foram absorvidas. Perdão? Isso acontece com todos os planetas gasosos? Desculpa? Isso acontece com todos os planetas gasosos? Sim, com os planetas gasosos? Então, aí tem que tomar um cuidadinho. Não esqueça que o planeta não emite luz, ele apenas reflete a luz do Sol. Então, o que acontece é que a luz do Sol bate e acaba no gás, pode entrar e depois sofre reflexão. Então, absorve algumas coisas e recebe. Então, na verdade, as linhas de absorção aparecem também, mas são linhas que, na verdade, são linhas do Sol que foram absorvidas no planeta. Lá na atmosfera. Muito bom. Então, o Fraunhofer fez uma experiência para obter o espectro do Sol. Como naquela época não tinha câmara fotográfica, ele... Você souber? Então, a pergunta dele foi assim, se eu entendi direito, foi o seguinte: como é que o gás frio absorve a energia e como é que depois, quando ele está mais quente, ele emite energia que se sobrepõe com o contínuo do fundo? Foi isso? Muito bom. Então, o que acontece é o seguinte: está lá o gás frio. Vamos começar com o gás frio primeiro, é mais fácil de explicar. Está lá o gás frio, e esse gás frio, os átomos estão lá com um certo movimento e os elétrons estão girando em volta do núcleo. Aí o que acontece? Vem vindo luz do Sol, e vem vindo uma luz cujo comprimento é exatamente igual que o elétron precisa para poder pular para uma camada mais externa. Aí ele fala: opa, chegou a energia que eu gosto.
Então ele absorve aquela energia porque ele permite dar um pulinho que é exatamente de uma camada para outra. Mas lembra que só dá para chegar em determinadas camadas, não pode ir em qualquer lugar, tem que ir em uma certa camada. Então, como ele vai usar aquela energia para pular de uma camada para outra, do resto da energia que passa, ele não pega. Então passa todo o espectro, menos aquele que o elétron pegou para pular de uma camada mais externa. Então ficam faltando algumas radiações e aparece o espectro escuro, espectro de absorção. Concorda? Muito bom. Agora o contrário. O gás está quente. Se o gás está quente, os elétrons podem estar de uma forma excitada. Então eles estão com uma energia maior do que aquela que eles deveriam ter. Eles estão querendo perder energia. Aí vem a luz do Sol, com o comprimento dele, só que aquele elétronzinho, ele pula de volta para a camada interna. Porque no estado excitado, no estado de grande energia, o elétron fica instável. Ele quer voltar na camada interior. O elétron quer voltar. E qualquer perturbaçãozinha faz com que ele volte imediatamente. Então ele volta, e como o Sol também emitiu aquela energia, vem vindo lá do Sol, então, junto com a energia que veio do Sol, ainda vem a energia do elétronzinho que pulou da camada mais de fora para a camada mais de dentro. A camada mais de dentro. Então, se sobrepõe a camada, ao espectro contínuo, a energia, né, a luz emitida pelo elétronzinho que pulou de volta. Deu para entender? Mais ou menos? Muito bom. Então, o Fraunhofer, ele desenhou, então, o espectro do Sol. E ele percebeu que apareceu, que não era um espectro contínuo, mas que aparecia com linhas. Essa foi uma das falhas do Newton. O Newton já tinha observado isso. Ele tinha observado que do Sol ficavam faltando algumas linhas, mas ele não deu importância. Aí o Fraunhofer olhou e agora ele começou a tentar entender o porquê. Então, o espectro aqui é uma coloração daquilo que ele fez, né? Passando para colorir, como é que eles chamam de colorização, né? Uma colorização dessa fotografia para dar isso aqui. Bom, esse é o espectro do Sol. Aquilo que vocês estão vendo aqui, cada uma dessas coisas aqui é uma linha. São mais de 10 mil linhas. Então, eles tiram para obter o espectro com 10 mil linhas, e para poder ver aquelas 10 mil linhas, eles fazem um espectro bem compridão. Eles colocam um filme com vários metros de comprimento dentro daquilo que a gente chama de um heliógrafo, de tal forma que a luz entra pelo heliógrafo, passa pelo prisma, ou pelaquela grade de dispersão, o CDzinho, né? Na época não tinha o CDzinho, mas alguma grade de dispersão, a luz bate, espalha, e a luz se espalha por cerca de alguns metros de filme. Aí fica uma coisa comprida para cachorro. Então fica lá uma coisa bem compridona. Como é difícil de trabalhar e de representar aquilo lá, o que a gente faz? Corta aqueles pedacinhos todos, e depois de cortar todos aqueles pedacinhos, empilha um em cima do outro. Então, acaba dando qualquer coisa parecida com essa daqui. Está aqui o espectro do Sol, vou cortar e dar isso aqui. Tá claro? Então, pensar aqui, ó, cortei aqui, peguei um pedacinho aqui. Cortei, vou pegar todos esses pedacinhos e colocar um em cima do outro. Então começa aqui, aí quando acaba aqui ele continua para cá e assim para frente. E aí aparecem mais facilmente as linhas que existem no espectro do Sol. E com isso então, aqui eu tenho infravermelho indo para lá, e aqui eu tenho ultravioleta indo para baixo. Então, percebe, tem um monte de linhas. Cada uma dessas linhas está associada a um tipo de elemento químico. E aí, outra vez, astrônomas trabalharam muito
para fazer a correlação entre essas linhas e as linhas obtidas em laboratório. Hoje é fácil, né? Digitaliza isso daqui, digitaliza isso daqui para cada elemento químico e coloca na distância tal tem uma linha, na distância tal tem uma linha, né? E aí digitaliza, vamos para cá, digitaliza o Sol e manda o computador rapidinho. O pessoal costuma dizer que tem inteligência artificial, mas por enquanto é um programa humano muito bem escrito que parece ser de uma inteligência artificial, mas que por enquanto ainda é humano, tá aprendendo lá com algumas coisas lá, mas ainda está um pouquinho longe de ficar fazendo descobertas como o humano faz. Mesmo por exemplo, para jogar xadrez, né? Não é que o computador é um inteligente, não. Alguém inteligente, entendido em computação e em xadrez, conseguiu colocar lá a maior parte das situações possíveis. Muito bom. Então, o que acontece é que, quando a gente obtém esse espectro, a gente manda então para o computador e o computador compara cada linha daquela lá com todas as linhas que eu tenho lá no arquivo do computador. Até descobrir, opa, esse é do ferro, esse é de não sei o que lá, esse é de não sei o que lá, não sei o que lá. E aí então acaba dizendo, bom, isso significa que no Sol tem esses e esses elementos químicos. E quem fez isso, na época, a maior parte foi feita por astrônomas. E bom, daí então vem a classificação espectral das estrelas. Então isso é o seguinte. Eles verificaram que havia estrelas que emitiam diversos tipos de linhas correspondentes aos diversos elementos químicos. Inclusive, existiam estrelas que emitiam radiação correspondente a moléculas. Moléculas de óxido de titânio, por exemplo. Muito bom. Então, o que eles fizeram foi o seguinte. Eles verificaram que havia espectros que eram bem simples. Espectros muito simples. E havia espectros com um monte de linhas. E verificaram que esse espectro bem simplesinho, eles chamaram de espectro do tipo O. Esse outro aqui, que tinha as linhas um pouquinho mais complicadas, mais abarrotadinhas aqui, chamaram de tipo B. Esse B2, a gente vai falar já já. Depois um outro aqui com tipo A, e assim para frente. Então, de tipo O, B, A, F, G, K, M. Cada vão falar, caramba, mas por que não fizeram isso, não colocaram numa ordem, pelo menos alfabética, né? Eles colocaram. Só que com o tempo, descobriram que aquela ordem que eles tinham feito não estava certa. Aí eles acabaram mudaram a ordem, mas mantiveram o nome. Por isso que deu essa bagunça aqui. Então, eles definiram, então, verificaram o seguinte, que estrelas que tinham um espectro bem complicadão eram estrelas frias e eram estrelas avermelhadas. O Sol tinha um espectro já bem mais complicado e a temperatura de 6 mil graus, mais ou menos, com 6 mil Kelvin, por exemplo. As estrelas muito quentes tinham um espectro geralmente bem simples. Então, eles definiram verificaram, né, que em função da cor e da temperatura, então a cor e a temperatura estavam relacionados, nós já vimos, e ainda verificaram que o espectro também estava relacionado com a temperatura e a cor. Então ficou os tipos espectrais, O, B, A, F, G, K, M. Se alguém quiser decorar a ordem, olha lá. O, B, A, Fire Curve, Fisme. Astronomia a serviço do amor.
Já sei. Isso vale para homem e para as mulheres. Tudo bem. Para as mulheres é assim, ó. A vai guy. Não é gay. Lembra? Gay é o mais duvidoso. O guy significa rapaz. Tá claro? Sem dúvida nenhuma. Tá claro? Então, a vai guy kiss me. Funciona do mesmo jeito. Então, cada um pode escolher aquele que achar mais conveniente. Bom, depois que eles colocaram então nessa ordem, eles verificaram que ainda dava entre o tipo O e o B, entre o B e o A, entre o F e o G, ainda dava para fazer uma subclassificação. Então, eles verificaram que podia-se pegar esse F aqui e dividir em 10 partes até o G. Então, eles chamaram aqui de O1, O2, O3, O4, O5, O7, O9, é 10, é de 0 até 9, aí P0 até o 9, assim para frente. Sendo que o Sol, por exemplo, é uma estrela do tipo G2. O espectro do Sol é um espectro do tipo G2. Cuidado, hein? 2 em algarismos arábicos, hindu-arábico. O G2 em romano é outra coisa, que nós vamos ver já já. No caso do Sol, ele não vai ser G2, como chama? O romano, mas ele vai ser G2 arábico, seguido de um 5 romano. Então já nós vamos ver. Professor, e quantas alterações que a atmosfera terrestre pode incutir nesses raios que chegam até os instrumentos, até o prisma, por exemplo? As influências da atmosfera da Terra, uma barbaridade. Uma barbaridade. Então, a atmosfera da Terra, em princípio, não deixa passar todos. Nós vamos ver já que em alguns lugares não passa certas radiações, que na atmosfera da Terra não passa certas radiações. Existem influências da dispersão, existem influências das luzes emitidas pela própria Terra, né, pelos habitantes da Terra. Essa luz é muito importante. Ondas de rádio, por exemplo, está cheio de ondas de rádio por aí, causadas pelo próprio homem. Então precisa levar em conta, precisa retirar. Então tudo tem que levar em consideração. Tanto é que a melhor forma de a gente poder fazer essas observações é fora da Terra. E é para isso que a gente lança os satélites. Então bota um telescópio num satélite, o satélite fica acima, entre aspas, né, acima da atmosfera, onde então a influência maléfica da atmosfera não influi e a gente consegue obter informações melhores. Muito bom. Esqueci de falar uma coisa. Do tipo O0 até O4 nunca foi observado. Não quer dizer que não exista, mas a gente nunca conseguiu observar. Então só começa do O5 para frente. Então o Sol está aqui no G2. Muito bem. Então essa daqui é uma daquelas fotos, uma planificação do céu, onde eu estou colocando duas coisas ao mesmo tempo. Aqui a ascensão reta e aqui a declinação. Eu estou colocando a cor, o tipo espectral. Então, dependendo da cor, então, por exemplo, aqui é um azul. O azul significa que é uma estrela do tipo B. Aqui é uma estrela, daqui é uma vermelha. Aqui é uma estrela vermelha. Então, é uma estrela do tipo M. E, ao mesmo tempo, o tamanho da bolinha representa a magnitude aparente. Então, percebe que é mais ou menos assim que a gente... é mais ou menos assim que a gente veria o céu se o nosso olho fosse realmente bem eficiente para observar todas as cores. Muito bom. Porque percebe, aqui tem um monte de verde, né? E você olha para o céu, você não vê estrela verde. É que o olho humano não consegue distinguir direitinho entre o verde e o azul. E acaba adotando o azul. Pois não.
Novo, por favor. Não, mas, é isso, mas quem espera? Não. Vou falar. Tá. Características de cada tipo espectral. Então, eu vou fazer um gráfico onde aqui eu vou colocar o tipo espectral. Então aqui são mais quentes e aqui são mais frias. E aqui eu vou colocar a intensidade da linha em cada uma das temperaturas. E o que a gente vê, percebe, o espectro está aqui, então eu tenho aqui diferentes comprimentos de onda. Eu verifico então o seguinte, que as linhas mais intensas que a gente verifica no espectro são as linhas correspondentes ao gás hidrogênio. Hidrogênio, só gás, só o hidrogênio, não é O2, não é H2, é só o hidrogênio. O hélio, uma vez ionizado, aparece aqui assim. O silício, 4 vezes ionizado, tem um máximo aqui assim. O silício 2 vezes, falei besteira, aqui é o silício 3 vezes ionizado, aqui é o silício 2 vezes ionizado, mas está escrito 3, não quero saber, não fui eu que defini. Aqui é o silício 1 vez ionizado, aqui são os metais ionizados, aqui são os metais neutros, e aqui é o espectro das estrelas, onde aparece uma molécula, óxido de titânio. Então percebe que nas estrelas mais quentes aparecem os elementos bem ionizados. Conforme vai esfriando, começa a ter uma preferência ao hélio não ionizado. Mas os metais acabam ainda sendo possíveis de serem ionizados. Então tem aqui alguns metais ionizados. A partir de um certo ponto não tem temperatura suficiente para ionizar o metal, então tem os metais neutros. Aqui eu tenho que falar uma coisa que outra vez envergonha a classe dos cientistas. O astrônomo considera o seguinte: existe hidrogênio e hélio e todo o resto é metal. Os químicos devem estar arrancando os cabelos. Então para o astrônomo é assim: hidrogênio e hélio é hidrogênio e hélio, não metal. Todo o resto é metal. É terrível. Vocês vão ver já nós vamos definir um índice de metalicidade. Aí vocês vão ver a tristeza que é. Muito bom. E aí vem um diagrama famosíssimo, o diagrama do Hertzsprung e do Russell. Para os íntimos, diagrama HR. Então, Hertzsprung e o Russell. Então, eu vou fazer um diagrama, onde nesse diagrama eu vou colocar aqui o tipo espectral da estrela. Aqui em cima vou colocar a temperatura da estrela. Isso é fácil, né? Porque eu sei que estrelas do tipo espectral M são estrelas frias, as estrelas do tipo G são aquelas que têm temperatura superficial de 6.000 graus, que é o caso do Sol. As estrelas muito quentes têm temperatura lá por volta de 50, 60 mil graus. Então a correlação é direta. Aqui eu vou colocar a luminosidade da estrela em função da luminosidade do Sol. Então aqui o 1 significa a estrela cuja luminosidade, lembra que luminosidade é a energia toda emitida pela estrela, potência toda emitida pela estrela. Então aqui eu tenho uma estrela que emite tanta luminosidade quanto o Sol. Aqui emite 100 vezes a do Sol, aqui 10 mil vezes, aqui 1 milhão, aqui 1 centésimo, aqui 1/10 milésimo do Sol. E correspondendo aqui do lado de cá, eu vou colocar as magnitudes absolutas daquelas estrelas. Quer dizer, a magnitude que aquela estrela teria se estivesse à distância padrão de 32,7 anos-luz. 10 para 7.
Muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas estrelinhas que eu conheço bem. Estrelas que eu consigo determinar a magnitude aparente, que eu consigo determinar a distância através da paralaxe trigonométrica, mas se eu tenho a magnitude aparente e tenho a distância pela formulinha do mamão, lembra que o eminho menos o irmão era 5 vezes o logaritmo do fluxo menos o símbolo. Então eu consigo ter a magnitude absoluta. Então pela formulinha do mamão eu tenho a magnitude absoluta. Então eu observo a estrela e determino a sua magnitude absoluta. Pelo espectro eu verifico onde é que ele está aqui. Ao invés do espectro eu poderia ter determinado a temperatura. Então vou lá na temperatura e venho para cá. Então, olha lá, eu tenho a magnitude e tenho a temperatura ou tipo espectral. Eu tenho a posição daquela estrela no diagrama do Hertzsprung-Russell, no diagrama HF. E eu vou fazendo isso para um monte de estrelas. Então, olha, percebe que a temperatura eu posso obter pela lei de Wien. O espectro, bom, o espectro eu posso obter a partir da dispersão da luz. Então, pelo tipo de espectro que eu tenho, então, o tipo espectral. A magnitude absoluta eu tive, por exemplo,